Quando pesquisadores anunciaram o mapeamento do genoma humano em 2001, parecia que a ciência havia chegado ao ápice das pesquisas genéticas e que as respostas estariam todas ali. Com o tempo, constatou-se que decifrar o código genético do homem era apenas o início de um longo caminho de descobertas. Atualmente, conhecer em detalhes a estrutura dos genes é de extrema importância para a medicina quando se trata de diagnóstico. Para o futuro, os especialistas vislumbram a possibilidade de curas e prevenção de uma série de doenças que possam ser herdadas, ou seja, determinadas pelo nosso DNA. Os grandes avanços foram, em primeiro lugar, na área diagnóstica, na área preventiva e na área de tratamento. São os três grandes avanços. Primeiro começou com a área diagnóstica, porque depois que começaram a desenvolver mais o aprendizado e o conhecimento do genoma humano, você passou a ter um diagnóstico de uma série enorme de doenças que antes ou se desconhecia, ou então que não se conhecia qual é que é a variabilidade dessa doença dentro de diversos indivíduos com o mesmo diagnóstico. Então daí começaram a ver também a influência que tem esse DNA de um gene sobre o outro. Então a coisa foi crescendo e hoje você é possível fazer o diagnóstico de qualquer mutação gênica desde que você tenha uma série de características clínicas, laboratoriais, radiológicas, etc., que te induzam aquele diagnóstico. Você consegue decifrar o gene e dizer qual é que é a mutação que aquela família possui. Embora tenhamos nos acostumado a relacionar as pesquisas que tentam desvendar aquilo que faz de nós o que somos, a genética vai muito além e está mais presente em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Na agricultura, os primeiros registros de manipulação genética datam do século XIX. Entre os anos de 1856 e 1863, o monge Gregor Mendel realizou estudos com o cruzamento de ervilhas de espécies diferentes. O monge constatou que, ao cruzar ervilhas amarelas com verdes, suas características não se misturavam, dando origem a uma nova espécie. Ao contrário, as gerações seguintes acabavam herdando as características da espécie dominante. Ele estabeleceu, assim, as bases da hereditariedade. Por isso, ele é considerado o pai da genética. O trabalho de Mendel facilitou o cruzamento de plantas com características diferentes a fim de obter espécies geneticamente melhoradas, que podem, dependendo da necessidade, ser mais resistentes às pragas, adaptadas ao clima de uma determinada região ou então que sejam simplesmente mais produtivas. No Instituto Agronômico de Campinas, experiências genéticas que visam melhoramento agrícola são realizados desde os anos de 1930. No IAC a gente conhece aproximadamente mais de 45 mutantes e todos eles foram feitos análises genéticas, foram determinados os genes envolvidos e algumas desses mutantes, como é o caso do caturra e o gene chamado caturra, é um gene dominante que, levado para uma variedade de porte alto, ele fez com que fosse produzida uma variedade chamada catuaí, que representa hoje 40% da cafeicultura brasileira. É uma variedade de porte baixo, onde que o cafeicultor gasta muito menos para colher, porque é uma planta mais baixa, então vai economizar, não precisa colocar escadas para colher o café. Então a genética, descobrindo esse mutante, estudando a herança desse mutante, quantos fatores estão envolvidos, e transferindo esse gene para uma outra variedade de porte alto, surgiu uma variedade que chama-se catuaí, que em tupi-guarani quer dizer muito bom. Esse tipo de experiência, que visa apenas o cruzamento entre espécies para o melhoramento das características, é chamado de genética pura. A descoberta da herança, dos fatores qualitativos, dos fatores quantitativos, sabendo que a produção era condicionada por muitos genes, que era muito mais difícil. Então todos esses estudos da genética, eles contribuíram para que o melhorista fosse muito mais eficiente ao selecionar uma planta. Ele deu a ele muito mais força para ele selecionar e não ficou as coisas muito empíricas, que era feito no tempo dos índios, nos tempos antigos, em que a pessoa ia no campo, escolhia uma planta bonita, simplesmente, mas não sabia herança, não sabia quantas gerações ia fazer, não sabia como devia conduzir. Então, com a genética, foi possível dar bases sólidas para o melhoramento. Existem outros campos que se empenham em estudar os genes dos seres vivos, suas relações com o meio ambiente, bem como maneiras de manipulá-los, de modo que desempenhem funções que possam trazer melhorias, seja para a medicina, para a agricultura e pecuária,
para a indústria e até para o meio ambiente. Estamos falando de áreas como a engenharia genética e a biologia molecular, que trabalham juntas na manipulação genética, que consiste em encontrar na natureza organismos que desempenhem determinadas funções e transferir essas funções para outros organismos. Tem várias maneiras hoje, vários modos, né, que o pessoal conseguiu fazer para poder colocar um gene dentro de uma célula. Se a pessoa tiver um gene deficitário ou um gene que precisa ser modificado, hoje já estão fazendo isso in vitro com uma certa facilidade, mas alguns desses genes funcionam bem, alguns desses genes naturalmente funcionam mal. Porque uma coisa é você descobrir como é que é o sequenciamento do gene, outra coisa é descobrir como é que aquele gene colocado na pessoa vai dar origem a um aspecto funcional daquele gene e corrigir. Então, a coisa muito bem citada é, por exemplo, uma malformação óssea. Como é que é criar um osso para corrigir aquele outro osso? É uma coisa mais dificultosa. Agora, uma doença metabólica qualquer, você interferir em algumas células, modificando aquelas células e fazendo com que a pessoa passe a produzir aquela alteração metabólica, aquela enzima, ou então aquele metabolismo que é interessante para ele. A indústria farmacêutica é uma das áreas que mais se vale da pesquisa genética. Um bom exemplo disso é a fabricação em laboratório da insulina utilizada pelos diabéticos. Até pouco tempo, essa insulina só podia ser retirada do pâncreas de bois e porcos. Para que fosse possível a sua fabricação em laboratório, foi preciso transferir um segmento de DNA humano responsável pela síntese de insulina para uma bactéria, que a partir daí se encarrega de processar esse hormônio. A transferência de DNA para bactérias de modo a estimulá-las a desempenhar determinadas funções é a base da manipulação genética.